Muito boa noite, estamos de volta com o nosso Nova Gestão Podcast. Nesse dia especial, ontem foi o Dia do Administrador e hoje, em homenagem a este dia tão importante, o nosso convidado é o nosso professor, mestre Ronaldo Heffenstein. O professor Ronaldo também é especialista em marketing e é também mestre em ciências contábeis e está em processo agora para doutorado. Professor Ronaldo é conhecido de vários dos nossos alunos aqui de Paraná e nesse horário de 20 horas de Rondônia e 21 horas de Brasil, vocês terão agora a satisfação de tê-lo conosco. Não é mesmo, Carlos? É isso aí. Boa noite, professor Walter. Boa noite ao nosso convidado. Mais um convidado daqueles que você não pode sair dessa telinha aí, você tem que ficar assistindo, porque vem muito conhecimento, vem um papo interessantíssimo agora pela frente. E, antes de mais nada, a gente precisa começar logo dizendo, para quem começou a assistir o podcast agora, empresários estão assistindo agora em Porto Velho, São Paulo, em todas as regiões do Brasil, também aqui em Rondônia, em várias cidades, empreendedores, gente que já empreende, que quer empreender. Tá todo mundo querendo saber quem que é Ronaldo, quem que é o professor Ronaldo Heffenstein. É isso? Heffenstein? Heffenstein. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Walter. Meu querido amigo Walter, tenho a alegria de vê-lo novamente, né? E é um grande prazer estar aqui conversando contigo, Carlos, e com o Walter. O professor Ronaldo é um filho de agricultores que nasceu em Três Passos, no Rio Grande do Sul, no ano de 1961. Eu nasci em Três Passos, meus pais eram pequenos agricultores, migraram para o Paraná para conseguir mais terra, né? Então, lá no Paraná conseguiram comprar 10 alqueires de terra, né? Então, obtiveram um significativo progresso na vida, né? E compraram esses 10 alqueires de terra no Paraná, no extremo oeste do Paraná, num município chamado Marechal Cândido Rondon, e fomos morar bem no interior, né? E meus pais e meus irmãos foram lá derrubar mato e eu fui com eles. Eu e meus irmãos mais novos, a gente não trabalhava, né? Mas começamos a trabalhar muito cedo, todo mundo trabalhava muito cedo. E era assim, quando tinha chinelo para usar, a gente ia de chinelo na escola. Quando não tinha, a gente ia descalço mesmo, era assim. Mas ia para a escola. Era a nossa obrigação, nós tínhamos que estudar. E daí os dias foram passando, eu fui para a cidade para fazer o ensino médio. Depois, um professor de primeiro grau falou assim: Ronaldo, hoje sem o segundo grau não dá mais, você precisa do ensino médio. Isso, naquela época, eu estava no ginásio. Esse professor falou: você tem que fazer o segundo grau, que hoje é chamado de ensino médio. Sim. Você tem que fazer o segundo grau. Daí eu cheguei em casa, falei com meu pai. Aí o professor me disse que eu preciso fazer o segundo grau. Ele falou: mas filho, como é que a gente vai fazer isso se não tem segundo grau aqui na nossa região? Você vai ter que ir para a cidade e fazer segundo grau. Aí eu disse: bom, eu posso arrumar um emprego na cidade e estudar lá. Aí fui eu para a cidade, trabalhei numa indústria chamada Socepar, Sociedade Anônima. Era uma indústria de óleo que esmagava, se não me engano, 300 toneladas de soja ao dia. Nossa. E eu fui lá. Trabalhei como auxiliar de serviços gerais por um tempo, depois eu fui ser motorista, fazia compras, levava malote do correio e coisas assim. Então trabalhei um tempo na Socepar e quando eu cheguei no ensino médio, uma professora falou para mim: Ronaldo, sem faculdade tá difícil hoje em dia. Cheguei em casa, falei com meus pais, a professora falou que a gente precisa estudar na faculdade, precisa fazer um curso superior para ter um futuro. Isso foi assustador para mim naquele momento, porque até então eu pretendia até voltar para a casa dos meus pais, continuar trabalhando na roça. E daí a minha primeira opção seria administração. Aí eu
escolhi como segunda opção Ciências Contábeis, primeira opção Administração, fiz vestibular, passei entre os 20 ou 24 primeiros colocados, consegui ingressar porque a faculdade na época era paga, e era uma faculdade municipal, era a Faculdade de Ciências Humanas de Marechal Cândido Rondon, Facimar. E depois o Estado de Rondônia pegou essa faculdade municipal, que a gente passava no meio do curso. O governo do Estado, então, tomou essa faculdade para si, a responsabilidade para si, e ela foi transformada na Faculdade de Ciências Humanas de Marechal Cândido Rondon, campus de Marechal Rondon, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. E daí aí não passei mais a pagar mensalidade. Da metade do curso em diante foi gratuita, porque era uma universidade estadual. Um livro do Kotler. Philip Kotler. Um livro do Philip Kotler, na época, custava um salário mínimo. Quando a gente chegava na biblioteca, Carlos, Walter, procurar o livro do Philip Kotler, Administração de Marketing, na época estava na 4ª edição. E chegava lá, não tinha mais o livro. Não tinha mais para emprestar. Fui na livraria e falei com o dono da livraria: olha, eu preciso do livro do Philip Kotler, Administração de Marketing. Ele falou: sim, custa tanto. Era mais ou menos um salário mínimo na época, o livro. Nossa. Aí ele falou: assim que ele chegar, eu te arrumo um. Daí eu falei: beleza. Aí eu assinei 10 notas promissórias e levei o livro para casa. Foi uma grande alegria, uma grande vitória. Imaginem vocês, Carlos, o Walter e as pessoas que estão em casa assistindo. Eu era recém-casado naquela época. Aí eu pago quase um salário mínimo por um livro. Eu ganhava um salário mínimo. A minha esposa ganhava 1,2 salários mínimos. E então eu chego em casa com aquele livro e começo a estudar marketing. É claro que eu tinha a obrigação de ler aquele livro todo. Era um tijolão, 800 páginas. Eu tinha que ler tudo aquilo, porque eu tinha pago muito caro por aquilo. Então eu tinha que aproveitar. Hoje não. Hoje o aluno chega na biblioteca e tem 20 exemplares lá que ninguém pega. Nem é disputado mais. Não é mais disputado. E tem versões online na biblioteca da faculdade. Na biblioteca online da faculdade tem exemplares. Então a realidade do estudante mudou terrivelmente. Ela se transformou. Hoje você não paga mais um salário mínimo de mensalidade. A mensalidade é muito menor que isso para um curso de administração. Não estou dizendo que seja barato estudar e fácil. Não, continua não sendo fácil. Já foi muito mais difícil. Mas já foi muito mais difícil. A gente colocava um trator. Quando eu fui trabalhar numa empresa, uma revenda de tratores e máquinas, como gerente, eu era o gerente, o vendedor, o entregador. Eu fazia entrega técnica de trator, de arado, de grade, de plantadeira. Fazia tudo isso. Então eu chegava às 6 da manhã na empresa, colocava um trator, uma grade, uma niveladora, uma aradora e um arado 3 discos e uma plantadeira em cima de um caminhão 608. Ia para Toledo, lá na linha, lá no interiorzão, fazer a entrega técnica dessas máquinas. Tinha que ensinar a regular a grade, tinha que ensinar a regular o arado, tinha que ensinar tudo. A gente dependia, a satisfação do cliente dependia de você ensinar o básico do básico. As pessoas não sabiam nem que o trator precisava ser abastecido com óleo diesel. Nossa. Tinha o básico de tudo, tinha que ser explicado. Então era essa a minha vida. E aí eu chegava na faculdade sem poder ir para casa jantar, tinha que ir para a faculdade, porque você não podia perder 5 minutos da explicação do professor. Se você perdesse, você ficava para trás. E eu sempre fui muito competitivo, eu não queria ficar para trás em nada.
participei de uma seleção para doutorado agora na Universidade Federal de Rondônia. Quando eu vi que eu ia ficando em segundo lugar, eu fiquei frustrado. Porque a competição está dentro da gente, a gente quer competir. Sim. Então a gente quer vencer. E vencer é ser o primeiro. Sim, né? com certeza. Então sinto uma frustração, porque até agora eu estou em segundo. Olha isso, professor. Talvez aí o êxito, o sucesso de tantos empresários, né? Talvez você que está assistindo aí agora já foi um aluno dele, né? Do professor Ronaldo, e está vendo aqui ele falar agora sobre a história de vida dele, como foi difícil lá atrás e como ele valorizou desde pequeno, desde cedo, desde lá do ensino médio, como ele valorizava o estudo, né? Dizendo que não queria perder 5 minutos de aula, né, professor? E isso eu posso falar bem, porque nós somos contemporâneos, né? Nós somos dessa mesma época, e realmente acreditem nessa dificuldade que nós sofremos, né? Porque não era fácil você ter livros impressos à disposição para todo mundo. Né? Não era fácil você estudar porque as dificuldades eram enormes. Não é como hoje que você tem transporte público à vontade, estradas, rodovias à vontade. Nas décadas de 70 e 80 havia uma enorme dificuldade. O país ainda estava em desenvolvimento e você tinha tudo isso contrário, e conseguimos vencer, conseguimos superar esses desafios, e isso é que é bacana da gente poder falar que, conforme o professor Ronaldo acabou de falar, hoje está muito mais fácil. Não quer dizer que hoje é tranquilo, mas você tem muito mais facilidade se você realmente quiser ir para o ramo da academia. Se você quiser estudar, você tem essa possibilidade. Se você quiser não ir para o ramo da academia, mas você quer se graduar para poder ficar em alguma outra atividade, você tem essas facilidades enormes hoje em dia, não é, professor? Exatamente. Então, tudo é difícil. Aquilo que é bom de verdade é muito difícil. Então aquilo que se torna fácil acaba não tendo muito valor. Tem gente que joga o diploma lá num canto e vai ser atendente de farmácia. Nada contra os atendentes de farmácia. Mas um administrador, ele não estuda para ser atendente de farmácia, ele estuda para empreender, para construir algo de valor para a sociedade. Porque a sociedade depende do empreendedorismo também. Porque o empreendedor é o motor da sociedade. O governo, o governo às vezes algum governante fala assim, porque nós vamos gerar empregos. O governo não gera emprego. Não gera. O governo consome recursos e aplica muito mal os recursos consumidos. A gente vê maluquices, por exemplo, nós estamos numa república. Quando eu comecei a estudar, a gente estudava que uma república tinha alguns valores, como liberdade, a livre iniciativa, a economia de mercado, a propriedade privada. Hoje nós perdemos a noção de que estamos perdendo uma coisa importante na sociedade, que é a propriedade privada. Propriedade privada virou uma fantasia no momento em que se cria tributos sobre a propriedade. Porque nós somos os donos da nossa casa, e não somos enquanto pudermos pagar o IPTU. Sim. O dia que não pudermos pagar o IPTU, a gente perde a nossa casa. Por quê? Porque o governo priorizou uma arrecadação em troca de valores fundamentais de uma sociedade, que é a iniciativa privada, a liberdade de iniciativa, a propriedade privada, que são valores fundamentais que deveriam ser respeitados. Sim. Só que não são. Infelizmente, né? Mas eu falo assim, liberdade. Mas a gente, para viver em sociedade, a gente precisa abrir mão de uma parte da liberdade que a gente poderia ter em troca desse convívio em sociedade. Então a minha liberdade vai até onde começa a tua, a do Walter. Então é assim a nossa vida. Sim. Então a gente tem que pensar assim, eu quero viver em sociedade, então eu abro mão de uma parte da minha liberdade. Agora, não pode ser toda a liberdade. E aí já não é uma Você não pode sociedade. perder tudo. Tu não pode perder, por exemplo, a pessoa comprou uma motinha, ele já pagou tributos. Vamos imaginar uma pessoa que ganha 3 mil por mês. Ela paga tributos sobre o dinheiro que ele ganha. E daí uma parte pequena desse dinheiro ele guarda para pagar uma parcela de uma moto.
Depois que ele paga aquela parcela da moto, ele tem que pagar imposto sobre a propriedade daquela moto. Já adquirida, né? Sim, é uma espécie de bitributação, o que pelo nosso sistema tributário deveria ser proibido. Uma pessoa não deveria ser obrigada a pagar tributos. E outros problemas que a gente vê nos governos, quando existem indícios de má versação desse dinheiro que os contribuintes pagam, deveria haver uma investigação severa em relação a isso, para os contribuintes sentirem o desejo de continuar colaborando e pagando esses tributos. Exatamente. E um contraponto disso, professor, que a gente vê é a iniciativa privada. É o que nos desafoga, o que faz com que a gente tenha geração de emprego, geração de renda. Não é o governo, mas o contraponto dele, que são os empresários, os empreendedores. Quantos passaram que o senhor já conhece, desses que foram se graduando, que o senhor poderia falar conosco, que o senhor conhece, que estão aí trabalhando, gerando aqui na nossa cidade ou em outras cidades, que o senhor não deu aula apenas aqui em Ji-Paraná. O senhor é uma pessoa conhecida em outras cidades também, em outras faculdades. E o senhor poderia puxar assim para nós algum... Não precisa citar o nome, mas o senhor deve ter aí, com certeza, conhecidos que dão muita satisfação por serem essas pessoas que geram esses empregos e a renda. Tem um amigo que brinca comigo que diz que eu fui professor de 30% do PIB de Ji-Paraná. Mas isso é apenas uma anedota que ele inventa, porque a gente também não sabe quantas pessoas. Mas se for olhar as grandes empresas, muitas dessas pessoas passaram por uma sala de aula onde eu trabalhei. Mas onde outras pessoas também trabalharam, que nem o professor Pacheco, o professor Genivaldo Campos, o professor Calteira, o professor Pedrosa. Então, são pessoas muito melhores que eu, né? São pessoas brilhantes. Então, a gente diz assim, mas uma grande quantidade de professores influenciou essas pessoas, não apenas um ou outro, né? Então, são coisas que eu olho, eu passo na frente das empresas e vejo uma empresa funcionando. Por exemplo, o Michael da Office Móveis foi meu aluno e ele está conseguindo manter a empresa dele, está trabalhando. Luiz Bernardo, da Máquina Bernardo, foi nosso aluno. É claro que ele já veio com uma grande bagagem, né? Sim. Mas o Walter foi nosso aluno, né? Por pouco tempo. E também já veio com uma grande bagagem. Mas se você olhar assim, todas essas pessoas, elas passaram por uma sala de aula um dia. E essas pessoas são de uma inteligência maravilhosa. Então, todos esses professores que passaram por essas pessoas influenciaram eles de alguma forma. Sim. E às vezes eu também talvez tenha contribuído de alguma forma, mesmo que humilde, né? Nós não temos dúvidas disso. Inclusive, eu queria informar ao senhor que o Walter foi seu aluno, correto? Parece que foi sim, né, Walter? Foi. E eu fui aluno dele. Pois é. Uma corrente do bem. Uma corrente sendo formada aqui. Pois Mas uma curiosidade aqui, voltando lá atrás, esse nome Helfstein é alemão? É um nome de origem alemã. Essa família veio de uma região chamada Hunsrück, na Alemanha. A gente falava um alemão Hunsrück, é um dialeto, não é um alemão que você diga oficial. Assim, que seja um alemão clássico, era um alemão mais falado. Era uma tradição falada. Eu estou perguntando porque o meu sobrenome é Deik, né? E os alemães falam Dyke, os alemães. E a minha avó era alemã e minha avó falava alemão. E minha avó, inclusive, xingava a gente em alemão. A gente não entendia nada. Eu conheci esse sobrenome, por isso essa pergunta. E interessante que ele veio do sul, né? Veio do Paraná. E por que esse povo que vem do sul, ele, Pacheco, todo mundo, por que não perde o sotaque, né? Mesmo estando em Rondônia há muitos anos. Eu fiz um mestrado em Portugal, por uma universidade portuguesa. Eu acho que o Pacheco também fez esse mestrado.
O Genivaldo Campos também fez mestrado. Também quero mandar um abraço para o Genivaldo, para o Pacheco, para o Caldeira. Provavelmente eles vão ver. Esperamos que todos assistam, né? Mas então, esse pessoal nós fizemos, e a gente acostumou durante 2 anos ou 3 a conversar muito com professores de Portugal. E a gente pega também o sotaque deles. Acaba pegando alguma coisa. Acaba né? pegando alguma coisa, alguma forma de falar. Mas o meu sotaque era muito mais acentuado, aquele sotaque daquele alemão que mora no sítio, que fala tudo atrapalhado. Primeira vez que eu fui responder chamada, eu falava presente. A minha avó falava exatamente assim. Eu falava presente. A minha avó ia falar trouxe, ela falava trouxe. Era bem puxado mesmo. Eu falava presente, leite. Leite quente. Leite quente. Mais ou menos era assim a pronúncia. Mas isso aí é uma pronúncia que vem lá do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente falava tudo misturado, era português e alemão misturado. Por exemplo, pão de milho. A gente comia muito pão de milho, pão feito em casa com farinha de milho. Então a gente falava milho broto. Broto é pão em alemão, mas milho não é milhe em alemão. A gente aportuguesou uma palavra porque a gente não sabia que milho é mais. A minha avó, por várias vezes, estava na mesa e aí pegava o pão, aí quando ia passar margarina e tava só ela lá e o pessoal, puta. Eu falei, mas que tá xingando? Não, é margarina que é. Puta é manteiga. Manteiga. E aí, passa manteiga, puta. Aí eu, meu Deus, a minha avó tá xingando na mesa, mas não era, é o sotaque alemão mesmo. Mas e Rondônia? O que Rondônia acrescentou na sua bagagem, na sua experiência de vida? Fala um pouquinho pra gente sobre a vinda e esse tempo todo em Rondônia. Carlos, o meu sonho sempre foi ser professor. Eu queria ser professor. Não tinha outro sonho. E eu passei num concurso público em primeiro lugar na Universidade Estadual do Oeste do Paraná para trabalhar como técnico administrativo, na mesma universidade onde eu me formei. Então eu passei em primeiro lugar lá como técnico administrativo e eu assumi esse cargo e comecei a trabalhar na biblioteca. Trabalhei um tempo na biblioteca e um tempo no centro de pesquisas, com a professora Lia Doroteia Fluck, uma professora que é doutora em geografia, fez pós-doutorado, escreveu um monte de livros. E é uma pessoa que me inspirou sempre também a querer não abandonar o sonho de ser professor, porque quando você sonha alguma coisa, é como aquela história da competição quando você sonha com alguma coisa, você quer perseguir aquilo e quer conquistar aquilo. E o meu sonho era ser professor. Fiz um concurso para professor, passei em segundo lugar. Ficou bravo pelo seu perfil que você falou, queria ter passado em primeiro. Muito bravo. Passar em segundo lugar me deixou muito furioso. Inaceitável. Aí o primeiro colocado foi convocado para assumir, começou a dar aula de teoria geral da administração e tal. E daí, durante o estágio probatório dele, bem no início do contrato dele, aconteceu um evento lá que eu não quero repetir aqui, que é um negócio muito ruim, né, que eu não quero contar. E esse evento causou a demissão desse professor. E esse professor, então, saiu da universidade, foi embora e foi demitido. Eu acho que ele foi demitido a bem do serviço público, eu não lembro, mas aconteceu algo grave lá e ele foi demitido, esse professor, e eu queria muito ser professor e eu era o segundo colocado. É claro que eu pleiteei o meu lugar, a vaga. Falei com o coordenador falou, não, nós vamos distribuir essas disciplinas entre os atuais professores, nós não vamos se contratar. Aí fui no diretor. Falei, diretor, olha, passei em segundo lugar, eu tenho o direito de assumir, o primeiro colocado saiu da universidade,
eu gostaria de assumir e tal. E estou com muita vontade de lecionar. Eu gostaria muito de lecionar. Aí o diretor falou, olha, isso depende do coordenador, não posso interferir na decisão dele. Aí eu falei, então, diretor, eu vou pedir demissão. Aí eu pedi demissão no dia que eu estava completando o estágio probatório. O estágio probatório naquela época era 2 anos. Nossa. Aí eu pedi demissão. Assinei uma pilha de papel pedindo demissão. E daí o diretor chegou lá no departamento de pessoal, na época era chamado departamento de pessoal. O diretor chegou lá e falou para o chefe do departamento de pessoal, olha, engaveta isso aqui, nós vamos dar uma licença sem remuneração para o Ronaldo. Se ele retornar em 1 mês, ele pode voltar. E daí eu falei, professor, eu não vou voltar, eu vou para Rondônia, vou ajudar minha irmã, ela tem mais empresas lá, eu vou ajudar ela. E não volto. Vocês não me querem aqui. Eu não volto mais. E assim eu fiz. Fui para em Alto Paraíso ajudar minha irmã. Aí o prefeito da cidade descobriu que eu era administrador, que eu tinha feito pós-graduação. Ele falou, nós precisamos de gente que estudou. Você conhece a Lei 4.320? Falei, conheço, a Lei do Direito Administrativo, isso. Tudo que acontece dentro da prefeitura é com base na Lei 4.320. Falei, tá bom, prefeito, o que o senhor quer me falar? Não, eu preciso de alguém para a divisão de tributação. E daí eu disse, pô, mas... Aí o negócio com a minha irmã já não tinha dado muito certo. Alguma dificuldade que havia naquela época. E estava querendo voltar para o Paraná. E daí o prefeito me pediu para ficar. Aí eu fiquei, no meio disso, então eu assumi a direção de tributação da prefeitura. Daí no meio disso eu fiz uma pesquisa para senador. Isso foi em 1994. Os candidatos eram Bianco, o Valdir Raupp e o candidato de Ariquemes, Amorim. Hernandes Amorim. Fiz a pesquisa e tinha um outro candidato, ele era o redator do impeachment do Collor. Amir Lando? Amir Lando, isso. O Amir Lando, o Amorim e o Raupp, não. O Bianco, o Amorim e o Amir Lando eram os candidatos. Fiz uma pesquisa e daí uma rádio de Ariquemes me chamou para uma entrevista. Ficaram sabendo que tinha uma pesquisa e tal. E daí eles me chamaram para uma entrevista. E daí ele me perguntou, professor. Aí eu já tive fama de professor, estavam me chamando de professor, porque no meio disso eu estava dando aula de inglês no colégio lá. Aí o cara me chamou, falou, professor, o senhor fez uma pesquisa? Fiz. Quantas pessoas o senhor entrevistou? Tantas. Qual é a margem de erro? 2,5% para cima e 2,5% para baixo. Nível de confiança. Falei, 2 desvios padrões, isso dá 97,5% de confiança. Tá, quem vão ser os senadores segundo o senhor? Daí eu disse, o Amorim vai ser o segundo colocado e o primeiro colocado vai ser o candidato de Ji-Paraná, que é o Bianco. Como é que era o nome do Bianco? Antônio Bianco? Não, José de Abreu Bianco. José de Abreu Bianco. Eu falei, José de Abreu Bianco vai ser o primeiro colocado e o Hernandes Amorim vai ser o segundo colocado. Mas não, isso é impossível, porque o Amir Lando foi o redator do impeachment do Collor. Não é possível que isso aconteça dessa forma, porque não sei o que, ele está na mídia, está no Jornal Nacional toda noite. Tem que haver um equívoco. Eu disse, não pode haver equívoco. Não pode haver. Eu não aceito que haja equívoco.
Porque naquela época, as pesquisas que a gente fazia, a gente ia na casa das pessoas, entrevistar as pessoas, a gente sabia até o endereço da pessoa. Não tinha como. Hoje em dia, as pesquisas são muito mal feitas, vamos dizer assim. Eles entrevistam 2.100 pessoas, que deveria ser suficiente para ter uma boa previsão para presidente. E as previsões não são muito exatas, mas naquela época eram. A gente conseguia, por exemplo, tinha 50 candidatos a vereador em Ji-Paraná. A gente conseguia fazer uma previsão correta dos candidatos a vereador, na ordem correta. Imagina então errar para prefeito. Em 96 eu vim para Ji-Paraná para assessorar, para fazer as pesquisas de uma campanha eleitoral. O candidato chegou para mim e disse: professor, como é que nós estamos? 20 dias antes. Como estamos? Falei para o candidato: o senhor vai ser o prefeito. O segundo colocado vai ser o advogado, o doutor Fidelis. E o terceiro colocado vai ser o doutor Matias. Ah, não, mas tem o outro candidato, dentista. Não, o doutor Nico era o candidato, o terceiro colocado. Não, mas tem o doutor Matias, que está muito forte. Daí ele disse: não, o doutor Matias caiu, ele caiu muito e ele não vai ser o terceiro colocado. O primeiro colocado é o senhor, com 45% dos votos. O segundo colocado vai ser o doutor Edson Fidelis, que era uma pessoa muito conhecida aqui na região, muito benquista, né? Parece que já é falecido, já é falecido, se não me engano, o doutor Edson Fidelis. Não sei se ele é falecido. Acho que não. Não, acho né? Não. Então, eu falei, o doutor Edson Fidelis vai ser o segundo colocado e o doutor Nico vai ser o terceiro. Não, mas o doutor Matias e tal. Eu falei: não, vai ser assim. Daí, quando saiu o resultado da eleição, eles foram na casa do candidato e falaram: e como é que foi a surpresa de encontrar o doutor Nico como terceiro colocado? Ele falou: eu já sabia. Como o senhor sabia? O professor Ronaldo já tinha me alertado. Quando ele falou assim: o professor Ronaldo já tinha me alertado, minha fama cresceu como pesquisador. Aí eu fiquei famoso. Por quê? Porque daí a imprensa toda, as rádios vinham até você vieram perguntar como eu tinha feito. E daí eu tive uma excelente repercussão. Aí o senhor, claro, explicou o método que tinha utilizado. Isso, daí sim, daí eu comecei a ensinar a fazer pesquisa na faculdade e tal. E daí, depois disso, em 97, eu comecei a lecionar na UBRA. Então, começou a minha carreira como professor universitário em 1997. Quase 30 anos já, em Ji-Paraná. É a minha caminhada. Aí tivemos o baque da Covid-19. Aí eu fiz um manualzinho básico, explicando para os alunos como escrever um TCC, porque eu era coordenador de curso, coordenador de TCC, coordenador de estágio, e tinha muita responsabilidade, muitos alunos que dependiam das minhas orientações. Fiz um pequeno manual para eles. Quando eu descobri que eles não tinham lido meu manual e continuavam dependendo das minhas orientações, falei com o meu genro. Ele falou: professor, escreve um livro. Daí eu peguei esse manual e ampliei ele, melhorei ele e fiz um livro. E no ano passado, aí eu comecei durante a pandemia a escrever esse livro e terminei em julho do ano passado. Quando ele estava na edição, quando a editora estava revisando o meu livro, surgiu uma mudança na norma da ABNT. Aquelas citações no final da frase, que eram todas, o nome do autor, o sobrenome do autor era todo maiúsculo, no final da frase mudou para só a primeira letra maiúsculo, que seria correto do ponto de vista da língua portuguesa. Aí eu peguei e paguei uma multa na editora, porque ela já estava esperando o meu livro, e já tinha um cronograma para entregar, porque é um empreendimento. Fazer uma alteração. E daí eu tive que alterar, e daí eu tive que
mudar a citação. Lá nas referências do meu livro eu tive que mudar e citar a norma nova que tinha modificado. Então, todas as normas aqui. Então, nós temos aqui as normas. Essa norma, a NBR 10520, que fala de citação em documentos, essa norma foi atualizada para 2023. Então, isso eu ainda consegui fazer, e para o livro ser um livro atual e que realmente pudesse ajudar as pessoas que queiram escrever um trabalho acadêmico. Porque, observem vocês, o Walter sabe bem disso. O Walter fala para o aluno, o professor Walter, o professor Pacheco, qualquer um dos professores. O professor chega para o aluno e fala, olha, primeira coisa, na metodologia, você tem que explicar se teu método é dedutivo, indutivo, se teu método é hipotético-dedutivo ou se ele é dialético. Aí, mas como é que eu faço isso? Pega o livro do Servo e Bervian e leia aquilo e lá está explicando. Para extrair essa informação. Não estou falando mal dos outros autores, mas se você pegar um livro do Servo e do Bervian, ou da Lakatos e da Marconi, ou de qualquer autor de metodologia, lá vai estar escrito que o método dedutivo parte do geral para o particular ou do amplo para o restrito. Por exemplo, os mamíferos, os mamíferos têm pelos. O cachorro tem pelos, então o cachorro é mamífero. E eu nunca gostava desse tipo de explicação, porque o aluno ficava em dúvida. O aluno pega, por exemplo, um modelo do COSO, que é o Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway, e pega esse modelo do COSO para medir a eficiência do controle interno da Prefeitura de Ji-Paraná ou da Câmara Municipal de Ji-Paraná e tenta analisar isso. E daí tu pergunta para o aluno, e agora? Teu método é dedutivo ou indutivo? Ele não vai saber. Aí meu livro vai explicar, olha, vamos supor que tal coisa aconteça no teu trabalho. Então ele é dedutivo. Por exemplo, se você vai fazer uma análise de cargos e salários de todos os torneiros mecânicos de uma grande fábrica, você está partindo do geral. Com essa análise, você quer saber o que o Zé, torneiro mecânico, faz? Você está indo do geral para o particular, então você tem um método dedutivo. Agora, se você quer saber o que todos os torneiros mecânicos da fábrica X fazem, observe o que o Zé, torneiro mecânico, faz. E daí você vai saber o que os outros torneiros mecânicos fazem, então você tem um método indutivo. É uma abordagem epistemológica. Só que os livros não explicam isso dessa forma. Os livros não conseguem explicar isso dessa forma, porque a maioria desses autores são pessoas que fizeram um pós-doutorado, que estão orientando pessoas que já fizeram mestrado, então eles não estão mais preocupados... Com quem está mais ali abaixo ainda, em simplificar. Simplificar. Como é que eu faço uma citação livre? Meu livro, também tentando... Por exemplo, aqui na página 40, eu tenho um modelinho de citação literal e como transformar essa citação literal numa citação livre. Então, o aluno não vai mais ficar em dúvidas. Vou colocar entre aspas e pronto, está resolvido o problema, porque é um trabalho intelectual você pegar uma frase e reescrever ela. É um trabalho intelectual e trabalho é sempre pesado. Então, a pessoa quer ir pelo mais fácil. O que é o mais fácil? Pegar um trechinho, colocar entre aspas e citar o nome do autor. Sim. Agora, se ele tem um livro que ensina como transformar uma citação literal numa citação livre, ou uma citação textual numa citação livre, fica muito mais fácil. Então, é isso que eu pensei. Esse livro, então, foi meu empreendimento durante a pandemia. Eu imaginei assim, vou ajudar esses meninos a resolver essa questão.
Ou seja, professor, para você que está assistindo o podcast agora, gente, esse homem que está conversando aqui caso você não conheça, porque grande parte da população que já passou por uma faculdade sabe quem é, o professor Ronaldo Helfenstein. Me corrija, Helfenstein. Esse homem já teve muitos empresários passando pela sala de aula e aprendendo com ele. Ele veio do Paraná e lá no início da vida dele, ele já falou aqui que ele trabalhou na biblioteca. Talvez lá ele tenha criado essa paixão por livros e por leitura, e ele vai deixar um legado. Ele conseguiu, como ele disse aqui, ele sempre conseguiu fazer pesquisas. Ele identificou nos alunos a dificuldade para fazer, né, as suas dissertações e tudo mais. E ele conseguiu identificar uma dor em comum entre os alunos, entre os acadêmicos, e ele resolveu colocar todo o conhecimento que ele tem para facilitar a vida de você, por exemplo, que está assistindo agora o podcast, que está cursando administração e precisa disso, né? De repente está no final de curso. Esse livro aqui, ele debruçou todo o conhecimento. Esse homem aqui, acho que tem idade para ser até meu pai, meu avô, certeza, com todo respeito. Mas criou uma paixão pela leitura, já trabalhou em biblioteca, veio de uma vida muito difícil, como o professor Walter falou no início, que não era tão fácil estudar como hoje, que você vai lá e se matricula numa faculdade online e estuda aí no sofá da sua casa. O buraco era mais embaixo, como ele já disse aqui, e ele debruçou, pode mostrar, professor, aqui na câmera, debruçou todo o conhecimento dele nesse livro, Metodologia Sem Mistérios. O livro, ele não serve apenas para estudantes de administração. Aqui tem exemplos para pessoal que faz medicina, para o pessoal de engenharia agronômica. Ele vai ser útil para uma gama muito grande. Por exemplo, estudantes de farmácia. Estudante de farmácia tem explicação de modelos que ele pode usar para fazer o TCC dele. Estudante de direito. O estudante de direito que não sabe, por exemplo, por onde começar, ele pode fazer uma análise do perfil das pessoas que são reincidentes numa prática delituosa, por exemplo. Sim. Então, são muitas opções, né? Coloquei muitas ideias, muitas opções aqui. E isso, com certeza, vai ajudar muita gente. Com certeza. E onde que a pessoa vai para adquirir esse livro? De repente tem alguém que já está curioso ali. O livro está disponível na Amazon.com, na Wiclap. A Wiclap esse livro está na Wiclap, na Amazon, na Hotmart. Alguns exemplares estão comigo ainda, se alguém fácil o acesso, quiser então. Me procurar. Tá na Hotmart, está na Amazon, está disponível. Sim, está disponível. Na Hotmart tem o e-book e na Amazon tem o Kindle. No Kindle Pro você pode até lê-lo gratuitamente. Maravilha. E a versão impressa também. Maravilha. Professor, mudando um pouco o rumo da conversa aqui, permita-me fazer essa pergunta para o senhor, porque eu já passei pela faculdade, pela academia, né? Já tive aula, por exemplo, com o professor Walter e o Walter teve aula contigo. Então vamos lá. Nós estamos aqui num podcast de gestão, falando sobre empreendedorismo, né? Existe algo em comum que o senhor identificou ao longo desses vários e longos anos aí na faculdade, dando aula? Por exemplo, você tinha lá, sei lá, vou chutar aqui, 50 alunos na sala de aula. Desses 50 alunos, tinha aquele que talvez era dedicado, estudava mais, tinha aquele que não estudava mais, mas era mais ligado, pegava. O que o senhor identificou ao longo da sua vida em comum nos alunos que após sair da faculdade foram empreender, foram abrir empresa, foram trabalhar com gestão de pessoas e tiveram sucesso? De repente tem alguma coisa em comum. Olha, os alunos que geralmente eram assim, eu observei durante a minha vida que eles eram mais propensos a ter sucesso, ou não? Não, eu não observei isso dessa forma. Agora, tem coisas que acontecem que são mais ou menos da seguinte forma. Tem aquele aluno que é mandado para a faculdade pelos pais e os pais dizem, não, você tem que ter um diploma. Depois você volta lá para a fazenda e vai vacinar gado. Só para satisfazer o pai. Mas tu tem que ter um diploma. Isso é uma situação. Ele não sabe montar um fluxo de caixa da fazenda, ele não sabe fazer Por exemplo, esses dias eu li um artigo que dizia o seguinte, que o gado criado em pastagem sombreada, ele engorda mais rápido.
O autor escreveu isso. Pastagem sombreada acelera a engorda de boi. Beleza, aquele aluno ele não vai pesquisar a viabilidade do sombreamento de pastagem. Ele não se interessa em saber. Ele vai vacinar o gado dele, ele vira um vacinador, um cuidador de gado, um vaqueiro. Nada contra. Sim. Só que, por certo, o cara que se forma em administração ou em contabilidade, ele deveria pesquisar. Espera aí, achei um artigo que fala que pastagem sombreada acelera a engorda do gado, então eu vou fazer uma pesquisa para ver a viabilidade disso. Aí ele vai encontrar uma dificuldade. Pastagem sombreada obriga a redução do rebanho. Então eu vou ter menos boi no pasto por Já causa a primeira resistência, né? Então eu vou ter menos boi, mas esse menos boi vai engordar mais rápido. Só que se eu plantar eucalipto, eu tenho sombra. Vai acelerar a engorda do boi, vai ter menos boi, mas eu vou ter os eucaliptos depois de um certo tempo. Então eu teria dois Fazer a gestão ali da fazenda de uma forma inteligente. Isso. É isso que eu espero que os alunos façam. Ele pode continuar na fazenda, no sítio do pai dele, mas ele tem que ter uma outra visão. Se ele não tiver uma outra visão, o meu trabalho terá sido em vão. Entendi. Porque o Walter sabe, a gente não está na faculdade para ganhar dinheiro. Com certeza. A gente está na faculdade para transformar a vida das pessoas. E quando nós transformamos a vida de alguém, a gente se sente feliz, é o nosso pagamento. Eu vejo nos olhos do professor quando ele encontra um ex-aluno, né? Claro, que era acadêmico hoje, empreendendo aí no comércio, ele fica todo... Sim, ele fica todo... Quando eles vão lá no almoço com a gente... Tô para dizer que ele fica mais feliz do que quando o Vasco ganha. Opa, próximo! Nossa... Bom, aí o Vasco é complicado, né? É uma história, né? É uma história do clube com a história mais bonita que nós temos no futebol brasileiro. E a gente tem essa felicidade de poder conversar com os amigos, né, também sobre isso. Mas, professor, nós estávamos aqui falando com o senhor e me veio à cabeça uma coisa. Um livro, ele, conforme o senhor falou, era um manual, mas um manual e um livro, ele não sai de uma hora para outra. Não sai, né? Existe toda uma gestão que passa por aí. A gestão de pessoas, os conflitos, ali eu tenho que dar atenção aqui para o meu livro, a gestão logística, a gestão do próprio financeiro. Queria que o senhor pudesse trazer um pouquinho para essas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, porque nem todos são administradores, né? Nem todos são estudantes de administração. Temos pessoas que são de várias outras áreas que ficam curiosas e vêm assistir o nosso podcast. Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi a gestão, né, para chegar nessa obra maravilhosa que nós temos aqui em mãos. Ótima pergunta, Walter. Obrigado. O livro Metodologia Sem Mistérios, ele começou com o apoio da família. Primeira coisa que você precisa ter para conseguir escrever um livro é que a família te apoie. Perfeito. Se a família não te apoia, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque você precisa investir recursos financeiros e precisa investir tempo nisso. Então é muito tempo que você passa na frente de um computador, enfiado dentro de outros livros, procurando defeitos naqueles livros para corrigir no seu, porque você quer fazer algo bom. Perfeito. Então, melhorado, né? Então você se enfia no meio... Eu fiquei lá na faculdade, onde eu trabalhava naquela época, enfiado no meio de livros, dentro da biblioteca, procurando defeitos naqueles livros, gaps, falhas, coisas que estão faltando. O que o cara tinha que ter falado aqui, ele não falou. Então eu vou falar isso. Então existe o apoio da família. A minha esposa, a Rosane, me ajudou. As minhas duas filhas, a Aline e a Érica. A Aline agora é professora na Unir, está terminando o doutorado dela. Que bacana. A minha filha mais nova, a Érica, e o meu genro, o marido da Érica, o Diego da Fonseca, que é uma pessoa brilhante, uma pessoa extremamente inteligente. E até meus netos. Eu tenho 2 netinhos, o Anthony e o Igor. Até eles me ajudaram muito. Então, a presença dessas pessoas e o apoio dessas pessoas foi fundamental. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Se não tiver isso, não se meta, porque não dá certo.
Porque você não consegue fazer se não tiver isso. E o senhor permita, professor, agora os nossos telespectadores estão vendo, nesse momento, fotografias do que o senhor está falando aqui, né? Do lançamento do livro lá da nossa universidade, do nosso centro universitário, Estácio, né? Onde eu tive a satisfação de lecionar, e o senhor continua lecionando. Nesse momento eles estão vendo fotografias que registram exatamente esse momento, o senhor com a sua família, né, com a nossa diretora e também com alguns queridos professores recebendo ali o seu autógrafo no livro, né? Isso eles estão vendo agora, só para o senhor poder continuar à vontade. Obrigado, Walter. Então, esse é o primeiro passo. Para escrever um livro como esse, você precisa de apoio da família. Ponto. Tem isso, você vai para o segundo passo. O segundo passo é o planejamento. Planejamento é um dos fundamentos da administração. A administração é formada por planejamento, organização, direção e controle. Então, planejamento é a base. O planejamento, a primeira coisa que você faz num livro é montar a estrutura dele. A estrutura é aquilo que é fundamental, que precisa aparecer. É isso aqui. Você precisa estruturar isso de uma tal forma que você não esqueça de fazer nada depois. A estruturação, que é o planejamento do livro, ele é o passo, depois que você obteve o apoio e o engajamento da tua família, depois que a minha esposa falou que me apoia na ideia, depois que minhas filhas, meu genro e até meus netinhos, que ainda são crianças, passaram a me apoiar e gostar da ideia do pai escrever um livro, do avô escrever um livro, aí eu passei para o planejamento, uma estrutura. Tu precisa estruturar tudo e daí colocar, daí o preenchimento das partes fica muito mais fácil. E daí, por exemplo, coloquei uma parte teórica, explicando o que é ciência, o que são variáveis, o que são dimensões das variáveis. Então, conhecimento científico, explicando isso para o aluno poder citar no trabalho dele. Depois eu parti para a estruturação do trabalho acadêmico. Por quê? Porque eu sabia que tinha que ter uma estrutura. Sim. Então, se um livro precisa ser construído a partir de uma estrutura, por que um trabalho acadêmico, como um TCC, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não deveria ter uma estrutura também? Então, essa estrutura, com as partes obrigatórias do trabalho, foram contempladas. E daí, a forma de montar isso também. O que vai na introdução? Está tudo explicadinho. Por exemplo, os alunos tinham a ideia de que eles deveriam adivinhar um tema. Meu tema é tal coisa. Ele tentava adivinhar alguma coisa. Não é assim que funciona. Então, ele tem que ter um assunto e, a partir do assunto, procurar as palavras-chave que interessam para ele, pesquisar essas palavras-chave, por exemplo, no Google Acadêmico, no Cielo, procurar artigos e daí começar a construir um modelo que lhe dê um tema. A partir do tema você tem um problema, você descobre qual é a dificuldade que teu trabalho vai resolver. A partir do problema você vai ter um objetivo, que é uma resposta possível para aquele problema, e assim vai. Então, precisa de estrutura. Você tendo estrutura, e depois você tem que alocar recursos, porque para um professor, R$1.000 é dinheiro, precisa ser alocado. Ele precisa sair de algum lugar. Então, você precisa economizar em alguma coisa para ter a outra coisa. Então, você tem que ter um capista, você tem que ter alguém que faça a tua ficha bibliográfica, porque uma ficha bibliográfica me tiraria uns 5 dias para eu fazer. Eu sei fazer. Mas para eu fazer a ficha do meu livro, além do risco de errar alguma coisa, então é melhor contratar um bibliotecário, porque Sim. o bibliotecário é a pessoa certa para fazer a ficha. Então, Perfeito. então a ficha bíblica, eu ensino como faz a ficha dentro do livro,
Mas a minha própria ficha do livro eu não fiz, porque eu deixei um bibliotecário fazendo isso, porque é uma questão de segurança. As universidades têm os bibliotecários. Se tu chegar com o teu trabalho aprovado, pré-aprovado na banca, e pedir uma ficha bibliográfica antes do depósito na biblioteca, o bibliotecário vai fazer isso para ti gratuitamente, ele não vai te cobrar nada. Mas para publicar um livro você tem que pagar esse tipo de serviço. Então, para fazer uma capa, para você fazer a organização dele, a diagramação dele, para ele ficar bonitinho como um livro, tem que ser, para ele ser diagramado. Para as fontes externas, a tipo de fonte, as cores combinarem com a fonte usada por dentro. Tudo certinho, tem que ter um profissional que cuide disso. Pura gestão, né, professor? Para escrever um livro, né? Pura gestão. E envolve planejamento, organização, direção e controle. Então, para escrever um livro, você tem que planejar o livro, tem que ter uma vida organizada, você tem que se organizar, disponibilizar um tempo no dia para fazer isso. É como um mestrado. Nós sabemos quanto custa para fazer um mestrado. Quanto tempo nós dedicamos à pesquisa para fazer mestrado, para assistir a aula e tudo. Então, tudo envolve administração, tudo envolve gestão. Né? E isso é maravilhoso. É algo que é importante ser falado, né? Trazer aqui o nosso professor Ronaldo, que pode nos dar o testemunho vivo do que é você desenvolver um livro, né? Você desenvolver uma obra literária, né? Voltada, evidentemente, para a área acadêmica, mas é uma obra literária que nos traz satisfação de ter um irmão nosso, né? Um professor também conosco, que eleva cada vez mais o nível de Ji-Paraná e região. Né? Temos, professor, aqui o privilégio de ter o senhor conosco aqui hoje. Eu creio que para todos os nossos telespectadores também foi muito, muito gratificante poder estar com o senhor aqui hoje, entendendo mais um pouco do que é o mundo acadêmico, porque do mundo acadêmico saem muitos gestores que hoje estão nessas empresas que estão aí no Brasil, que geram nossa renda, que geram nossos empregos, e muitos saíram daqui de dentro, né, Carlos? Exatamente. E agora, para agradecer ao professor Ronaldo, que saiu da sua casa, saiu do seu lazer, do seu descanso para estar aqui conosco, né? Nós temos aqui um rito, né? O nosso rito, professor, é presentear, dar um mimo para o nosso convidado, né? Que vem do nosso patrocinador, que é a Arte Presentes. Muito obrigado. Eu creio que o senhor vai fazer um bom proveito do seu mimo, do seu presente, né? Obrigado. Fique à vontade, repito, para nós é um extremo privilégio ter o senhor aqui conosco, tá? A gente que já foi aluno do professor, né? Já ouviu em cima de mesas motivando cada vez mais os seus alunos. Isso daí todo mundo que teve aula com o professor sabe do que eu estou falando. Então é uma coisa assim maravilhosa tê-lo aqui conosco. Professor, muito obrigado mesmo. De coração, a gente diz que é muito bom ter o senhor aqui conosco. Olha né? aí, a riqueza pública das nações. Será que é uma coisa que o professor gosta, hein? Eu gosto. Eu pesquisei já um pouco sobre isso, Pois mas eu é. quero agradecer de coração a vocês. Foi uma grande honra participar desse tempo aí com vocês e agradecer o convite. Eu me sinto honrado. Quando eu volto para a região de onde eu vim, para o lugar de onde eu vim, eu olho para trás e penso onde eu estive. E eu me sinto feliz. Eu fico emocionado, mas eu me sinto feliz, porque, de uma certa forma, consegui chegar a algum lugar. Sonho realizado, né, professor? Sim. Sonhar o sonho e poder Sim. participar E eu dele. quero parabenizar o senhor pelo livro, porque a gente sabe que não é qualquer professor que tem esse privilégio e essa oportunidade de lançar um livro. Eu sei que esse livro aí, o senhor teve muito problema para escrever um livro que ajuda a resolver problema de quem vai resolver outro problema. E eu sei que vai ser muito útil para muitas pessoas. Eu quero te parabenizar. Eu sei que tem muito da sua história, da sua dedicação de anos e anos e anos da sua vida aí dentro. Eu tenho certeza disso. E eu queria perguntar se eu poderia deixar um exemplar para vocês deixar nessas estantes. Vai ser uma honra para nós colocá-lo aqui. Com certeza ele ficará em local de destaque. O senhor pode ter certeza disso. Eu gostaria de deixar um aqui. Ele já vai ter o seu local de destaque,
ele já vai assumir um local, né? O livro do nosso professor Ronaldo Helfenstein, que vocês estão aqui vendo. E com essa imagem a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, convidando que para na próxima terça-feira, 20 horas de Rondônia, 21 horas do Brasil, do Distrito Federal, você esteja presente para ter mais um novo convidado, para aprender mais um pouco conosco. Tá? Muito obrigado e até a próxima terça, né, Carlos? É isso aí. Não só muito obrigado, eu quero pedir para você, por favor, por gentileza, pelo amor de Deus, esse bate-papo aqui, ele não pode ficar só aqui entre nós e você que assistiu. Conhece alguém que faz administração? Conhece alguém que está na faculdade? Qualquer curso que seja, pega o link, pega esse link desse vídeo aqui, já manda para essa pessoa e pede para ela fazer um favor para você de assistir todo esse podcast de hoje, porque é conhecimento em cima de conhecimento. É um homem que ajudou a formar muitos empresários. Então, por gentileza, ajude a compartilhar para esse negócio chegar mais longe. E eu desejo uma boa noite. Semana que vem tem mais um grande bate-papo aqui com mais alguém com muito conhecimento.